quero contar para você uma história. Olha para cá. Dois homens chamados os irmãos Grimm, repita esse nome. Vocês não tomaram café hoje não, gente? Vocês estão me fazendo passar vergonha diante dos ouvintes. Diga assim, os irmãos Grimm. Irmãos Grimm. Os irmãos Grimm são dois europeus, eram dois europeus, e eles escreveram histórias infantis. A maior parte dessas histórias que você conhece, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Rapunzel, A Bela Adormecida, foram escritas por esses dois irmãos. Qual o nome deles? Irmãos Grimm. E agora eu quero contar para você uma fábula que os irmãos Grimm escreveram e que para nós hoje diz muito. O nome da fábula é O Príncipe Sapo. Qual o nome? Talvez você venha achar que é muito infantil, mas eu queria que você prestasse bastante atenção nessa história. Era uma vez um rei, e esse rei tinha duas filhas. A filha mais nova do rei, a princesa mais nova, era a filha mais bonita que ele tinha. Era tão linda que todos os que a viam se encantavam com ela. E essa mocinha, na verdade era uma adolescente, não tinha muitas pessoas com quem brincar. O que ela costumava fazer? Ela ia para o bosque com uma bola que ela havia ganhado, uma bola de ouro, e ficava brincando com aquela bola ali no bosque. Um belo dia, a bola de ouro da princesa caiu dentro da lagoa que havia no bosque. E essa princesa desatou a chorar. Chorava copiosamente, porque a bola, por ser de ouro, ela não flutuou sobre a água, mas ela começou a afundar, e a princesa percebeu que ela havia perdido a sua bola. De repente apareceu um sapo e disse para ela: não chores, princesa. Não é bonito uma moça tão linda como você ficar chorando. Por que você chora? E ela disse para o sapo: eu choro porque a minha bola caiu dentro do lago. E essa bola é a coisa que eu mais amava. Era a única coisa que eu tinha para brincar. E o sapo fez uma proposta para ela: eu posso pegar a sua bola para você, mas você tem que fazer algo para mim. E ela disse para ele: eu faço o que você quiser. Pela minha bola, eu faço o que você quiser. Eu te entrego minhas roupas, eu te entrego minha casa, eu te entrego meus brinquedos. Eu tenho muito brinquedo, mas eu não gosto. Eu gosto é da minha bola. Eu te entrego tudo para você conseguir a minha bola. O sapo falou: não, eu não quero seus brinquedos. Eu não quero suas roupas, eu não quero seu dinheiro.
eu quero de você apenas 3 coisas. Primeiro, que quando você for sentar à mesa para comer, você me deixe sentar do seu lado, sentar com você na cadeira. Segundo, quando você estiver com o prato em suas mãos, eu quero que você coloque também comida na minha boca. Eu quero comer com você. E terceiro, quando você for dormir, eu quero dormir na sua cama com você. A princesa estava tão desesperada por causa da bola, que ela falou: eu aceito, eu só quero a minha bola de volta. Então o sapo pulou no lago, mergulhou, foi lá no fundo e trouxe a bola. Quando o sapo trouxe a bola, ela ficou tão feliz, tão contente, que ela nem lembrou do que ela tinha prometido. E ó, pernas para que te quero. Fugiu, foi embora, correu. E o sapo gritando: princesa, você não vai me levar? Ela, como diz um colega meu, ela deu linha. No outro dia, a princesa estava à mesa com sua família, jantando, e ela ouve do outro lado da porta alguém gritando: princesa, abre a porta, princesa. Eu quero entrar, princesa. E o pai dela disse: quem é que está lá fora chamando? Ela falou: eu não sei. Mandou o criado olhar. O criado não viu ninguém. E ela tornou a ouvir: princesa, abre a porta, princesa, vem cá. Aí ela foi lá. Quando ela foi lá, ela viu o sapo na porta querendo entrar. E o sapo falou para ela: por que você não me levou, princesa? Você não cumpriu a sua parte. E o pai dela chegou na hora e falou para ela: o que está acontecendo aqui? Aí ela teve que contar tudo para o pai. Explicou para o pai. E falou para o pai: eu não quero cumprir o que eu prometi. O pai disse para ela: minha filha, todas as vezes que você prometer a alguém uma coisa, cumpra. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, cumpra com aquilo que você prometeu. Então, se você prometeu para o sapo que você deixaria ele sentar na sua cadeira, que você deixaria ele comer no seu prato, que você deixaria ele dormir na sua cama, então você tem que cumprir. A princesinha, arrependida, revoltada, deixou o sapo entrar e sentou à mesa para terminar de jantar. Quando ela sentou na mesa, o sapo pulou na perna dela. Imagina, você comendo e um sapo ali, olhando para você com aqueles olhos grandes. Quando ela pegou no prato, o sapo pulou em cima da mesa e ficou bem pertinho do prato. Chegou a hora de dormir. Ela chegou no quarto, a cama dela toda bonita, arrumadinha para ela. E o sapo falou: vamos dormir, princesa? Ela falou: eu não suporto isso não. Sabe o que ela fez? Ela pegou o sapo com 2 dedos e mandou o sapo na parede. Quando o sapo caiu na parede, bateu na parede, ele se transformou num príncipe. Príncipe. E ela toda assustada com aquele príncipe ali dentro do seu quarto, um jovem bonito,
vistoso. Ela disse: mas o que você está caçando aqui? E ele disse para ela: eu era o sapo. Eu fui enfeitiçado por uma bruxa. E essa bruxa lançou sobre mim uma maldição em que eu me tornei sapo. E só uma princesa podia quebrar essa maldição, e você quebrou essa maldição. Como você quebrou essa maldição, nós iremos nos casar. E ela se casou com o príncipe, e os dois viveram felizes para sempre. Padre, para que o senhor contou essa história? Guarda essa história agora. Guarda ela aí. Eu vou precisar dela. Vem comigo em um outro livro. Quem já ouviu falar de um autor chamado Rubem Alves, diga amém. Rubem Alves é um escritor, é um poeta, é um filósofo, um pedagogo, um professor. E ele escreveu um livro chamado O Amor que Acende a Lua. Nesse livro de Rubem Alves tem uma crônica chamada A Arte de Engolir Sapos. Repita isso. E nesse livro Rubem Alves diz que todos nós, na nossa vida, iremos nos encontrar com sapos. E ele representa o sapo como sendo aquelas situações difíceis de sua vida. Então, por exemplo, quando você está no seu trabalho e numa reunião, o seu patrão, o seu chefe, o seu gerente começa a chamar a sua atenção na vista de todo mundo que está ali. Nesse texto de Rubem Alves, ele chama isso de um sapo. Você está na sua casa, na sua família, de repente chega o seu marido. E quando ele chega, você percebe que o seu marido está com uma marca de batom na camisa. Para Rubem Alves, essa marca de batom na camisa representa um sapo. Todo conflito, toda discussão, toda briga, toda chateação, tudo que você vive representa um sapo. E Rubem Alves diz que todos nós, desde que nós nascemos, nós somos treinados para engolir sapos. Existe até essa frase: eu vou ter que engolir esse sapo. Dizendo assim, eu vou ter que suportar essa situação. Você casou com um homem, descobriu que esse homem era um verdadeiro charlatão. Aí você diz, eu vou ter que engolir esse sapo. Você está no seu trabalho, o seu patrão pisando no seu calo, maltratando você, colocando em cima de você um serviço que você não está nem dando conta, mas por causa do seu salário, porque você precisa do dinheiro, você diz, eu vou ter que engolir esse sapo. Então, nós somos treinados para engolir sapos. Quantos sapos você já engoliu? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim, quantos sapos você já engoliu? Muitos? Poucos? E olha só, quanto mais chata for a pessoa que mora com você, mais sapos ela te dá para engolir. Eu fico com dó nessa hora das mulheres que se casaram com homens chatos. Elas estão se condenando a engolir sapos. Tem esposa que engole um sapo de manhã, um sapo no almoço, um sapo à tarde, um sapo na hora de dormir. Tem muita mãe engolindo o sapo.
Engole sapo do filho. Acorda e fala: bom dia, meu filho. O filho vira para a mãe e fala: o que ele tem de bom? Primeiro sapo. O filho vira para a mãe e fala: mãe, eu estou precisando aí de R$50 para ir ali no centro comprar umas coisas. A mãe diz: eu não tenho. O filho cai e xinga ela todinha. Você nem é minha mãe, você nem deveria ser minha mãe. Eu tenho vergonha de você, segundo o sapo. Você sai na rua, sua vizinha fala para você assim: minha amiga, mas você está gorda. Você olha para ela com aquele ódio. Terceiro sapo. É sapo atrás de sapo que o mundo está te dando para engolir. E o que Rubem Alves diz no texto? Rubem Alves diz no texto que quanto mais você engole sapo, pior para você. Porque esse sapo que você engole, ele não é digerido, ele não é expelido, ele não é colocado para fora, ele fica armazenado dentro de você. A quantidade de sapos que você engoliu na vida é a quantidade de sapos que moram dentro de você. Então tem gente que está vivendo num brejo. Eu quero até pedir desculpa aos brejeiros, que eu sou de Francisco Sá. Francisco Sá é chamada carinhosamente de brejo das almas. Então, se tiver brejeiro ouvindo, quando eu estou dizendo brejo, não se referindo à cidade, mas ao lugar onde mora o sapo. Então, esses sapos que você engoliu, eles estão aí dentro de você. E eles ficam pulando dentro de você. Sabe quando você vê aquela pessoa que te machucou? Aquela pessoa que pisou na bola com você, não vem aquele nervoso, aquele coração batendo forte? O que é isso? É um sapo que você engoliu e que está aí lá dentro pulando. Está pulando dentro de você. E quanto mais você passou chateação e engoliu, mais o sapo tende a se agitar dentro de você. Chega uma hora, querido, que de tanto você engolir sapo, você não dá conta, aí você vomita. Na hora que vomita, sabe o que acontece? Você sempre vomita em alguém ou em algum lugar. Tem muito marido que está vomitando o sapo que ele engoliu dentro de casa, no bar, no boteco. Tem muito jovem que está vomitando o sapo que ele engoliu do pai e da mãe, nas drogas, na cocaína, na maconha. Muitas pessoas que estão vomitando o sapo que comeram no trabalho, no sexo, nos prazeres. Agora você sabe quem foi que engoliu um sapo bem grande e que também vomitou no lugar errado? Judas. Eu queria mostrar para você a traição de Judas sob uma ótica diferente. A ótica de alguém que engoliu um sapo e que vomitou no lugar errado. Eu já tive a oportunidade de dizer em outras missas, não sei se você já participou dessas missas em que eu disse isso, algumas características de Judas. A primeira que eu gostaria de lembrar com você é que Judas, ele era filho de um homem chamado Simão Iscariotes. Diga. Judas conheceu Jesus e foi chamado para seguir Jesus como discípulo. Judas foi chamado para seguir Jesus como? Ele era discípulo de Jesus. A terceira coisa que pouca gente sabe: onde os discípulos passavam com Jesus, Jesus recebia doações. Sabia disso? Jesus muitas vezes ganhava dinheiro.
E Jesus não andava com dinheiro. Quando eles recebiam o dinheiro, eles entregavam para um discípulo guardar, segurar, para usar na hora que precisasse. Quem era o discípulo que guardava o dinheiro? Judas. Então Judas recebeu uma função, a função de tesoureiro dos apóstolos. Qual era a função de Judas? E Judas, nessa função de tesoureiro, ele teve que engolir muitos sapos. A Bíblia nos mostra nos evangelhos que os próprios discípulos desconfiavam de Judas. Os discípulos tinham suspeita de que Judas pegava uma parte desse dinheiro e fazia caixa 2, escondia, guardava, ficava para ele. Então os próprios discípulos discriminavam Judas, tinham uma certa, vamos dizer assim, dúvida, tinham uma certa resistência, um pé atrás em relação a Judas. Você quer uma prova disso? Quando Jesus chega na casa de Marta, Maria e Lázaro, em Betânia, depois de Lázaro ter ressuscitado, Maria, a irmã de Lázaro, pega um vaso de alabastro, de um perfume muito caro, e derrama sobre os pés de Jesus. Isso está no Evangelho de João, capítulo 12. O que acontece quando Maria, a irmã de Lázaro, faz isso? Judas entra na frente e fala, não, está errado isso aqui. A gente poderia fazer o contrário, a gente poderia pegar esse vaso de perfume, que é muito caro, e vender. E a gente pegaria esse dinheiro e entregaria para os pobres, é melhor, é mais bonito, é mais altruísta. E aí, o evangelista João diz assim, Judas disse isso, não porque ele se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão. João, o evangelista, chamou Judas de ladrão. Ele era o tesoureiro do nosso grupo, e quando a gente recebia doações, ele ficava com uma parte para ele. Então, esse já era um dos motivos pelos quais Judas provavelmente sofria uma certa discriminação. Agora aconteceu um outro fato que representa talvez um grande sapo que Judas teve que engolir. Nesse dia em que Maria derramou o perfume nos pés de Jesus, Judas entrou na frente e disse assim, não, vocês não podem fazer isso, nós temos que vender, temos que dar para os pobres. Judas se expôs. Ali naquela casa estava Maria, estava Marta, estava Lázaro. Lázaro tinha acabado de ressuscitar, estavam os 12 apóstolos e estava Jesus. E diz ainda, tinha fariseus e tinha mestres da lei ali. E Judas tomou a frente na vista de todo mundo. Ele falou, não, nós vamos vender. Jesus, na hora, olhou para ele com seriedade e falou, deixa ela em paz. Você não sabe por que ela está fazendo isso. Ela está fazendo isso por causa da minha morte, do meu sepultamento. Deixa ela fazer isso, porque eu não vou estar sempre no meio de vocês. E pobres vocês vão ter sempre no meio de vocês. Ela está certa, Judas, quem está errado é você. Me responde uma coisa, se você tivesse levado uma chamada de atenção dessa, na vista de todo mundo, você ia ficar feliz ou triste? Você ia ficar contente ou constrangido? Foi o que Judas fez. Então nós podemos dizer, isso que aconteceu, foi um sapo que Judas teve que engolir, sim ou não? Ele teve que engolir aquele sapo, ele não ia bater boca com Jesus. Primeiro, ele não tinha essa autoridade. E segundo, ele sabia que ele estava errado. Judas ficou ali com aquele sapo dentro dele, pulando.
Lembrando aqui das homilias de Padre Léo, talvez Judas chegando em casa poderia ter deitado a cabeça no travesseiro e pensado assim primeiro: meu Deus, o que eu fui fazer? Por que eu fui falar aquilo? Eu podia ter dormido sem aquela. Então a primeira sensação, o sapo pulando, a primeira coisa que vem dentro de você é culpa. Por que eu fui fazer isso? Por que eu fui falar aquilo? Por que eu fui tomar aquela decisão? Tá vendo? Deu errado. Aí depois vem um sentimento de raiva. Mas Jesus também não podia ter falado comigo daquele jeito, não. Ele foi duro. Ele podia ter me chamado no cantinho: Judas, vem cá, deixa eu te ensinar um negócio, deixa eu te falar. Ele me corrigiu na vista de todo mundo. Eu perdi minha autoridade no meio dos apóstolos agora. Eu não tenho nem coragem de levantar a cabeça. Judas ficou com aquilo ali dentro dele. E aquele sapo pulando, aquele sapo coachando dentro dele. Até que chegou o dia que Judas decidiu vomitar. E quando Judas decidiu vomitar, sabe o que ele fez? Ele procurou os sumos sacerdotes, logo aqueles que não gostavam de Jesus, e vomitou na presença deles. Disse assim: o que vocês me dão se eu entregar Jesus para você? Ele transformou a mágoa que ele ficou de Jesus em vingança, em traição. Essa é uma das consequências de você ficar guardando sapos dentro de você. Chega uma hora que você vomita, e quando você vomita, o sapo se transforma em traição, em morte, em assassinato, em adultério, em decadência. E eles combinaram então 30 moedas de prata. Agora volta comigo naquela história que eu contei para você na fábula. Quem lembra da fábula, diga amém. Sabe o que Rubem Alves diz? Rubem Alves dá uma solução para quem já engoliu sapo. Quem já engoliu sapo, levanta a mão para o padre ver. Eu mesmo já engoli dezenas, centenas, milhares de sapos. E você não tem noção de quantos sapos eu estou tendo que engolir depois de padre. Rubem Alves dá uma solução. Você que já engoliu muito sapo, você que quer se livrar deles, quem quer se livrar dos sapos que engoliu, diga amém. Rubem Alves diz que você então tem que fazer igual a fábula. Você tem que pegar esses sapos que estão dentro de você e jogar na parede. Quando você joga o sapo na parede, ele se transforma em príncipe. No nosso caso, nós vamos pensar assim: quando você pega o seu sapo e joga na parede, ele se transforma em bênção sobre a sua vida. Quer saber como fazer isso? Na hora da comunhão eu te explico. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.